aprender um pouco da Bíblia, levanta as mãos aqui. Estamos aqui, queridos, como a Igreja de Cristo, além das paredes, para estarmos aprendendo um pouco da Bíblia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 11. Eu escolhi aqui um texto muito conhecido para a gente falar um pouquinho sobre ele, um resumo. Vou falar resumido porque é um contexto muito grande e o tempo nosso não está disponível para eu mergulhar nesse assunto hoje. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu quero que vocês leiam comigo a partir do verso 39 até o 41. João 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, versículo 40 e 41. A narrativa do texto diz assim: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha aqui, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aí quando você lê um pouco atrás, do versículo 35, o texto diz assim: Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. Você está dentro de um texto que ele é conhecido por qualquer segmento cristão, tanto evangélico como católico, outros tipos de segmento religioso cristão, conhece essa passagem bíblica, que fala da ressurreição de um amigo muito próximo, quer dizer, quando eu falo próximo, que Jesus amava demais, que era Lázaro. E ele morreu. Ele morreu. Mas quando você vê todo o contexto, quando ele adoeceu, ficou doente, Marta e Maria, que era irmã, mandou atrás dele, para que ele fosse lá, porque o amigo dele, a quem ele amava, estava doente. Estava muito doente. E Jesus, ouvindo aquilo, dizia que aquela enfermidade não era para a morte, mas que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Que por intermédio dela, Deus seria o quê? Glorificado. Se Jesus tivesse ido na mesma hora lá, ele tinha curado Lázaro. Mas se Jesus também não quisesse ter ido, mas a longa distância, ele podia ter curado Lázaro, sem ver Lázaro, sem colocar as mãos em Lázaro. Por quê? Porque dentro da Bíblia nós vemos que em outros lugares, que Jesus curou pessoa a longa distância. As pessoas iam até Jesus, ele só enviava a palavra. E chegava em casa, aquela pessoa que estava em casa estava curada. Então, se Jesus quisesse aqui, ele podia ter curado Lázaro a longa distância. Mas não. Jesus ainda esperou Lázaro agravar a doença. Esperou Lázaro morrer. Engraçado, irmão. Era amigo tão próximo
aquela consideração tão grande como se fosse o irmão mesmo, né? Mas era um amigo muito grande. Ele amava tanto Lázaro como Marta, como Maria. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. E depois diz que Lázaro já estava morto, no contexto. E Lázaro, Jesus não foi no velório de Lázaro. Jesus não foi no velório de Lázaro para velar o corpo. Você entendeu? Porque Jesus podia ter ido no velório antes de fazer o sepultamento de Lázaro e levantar Lázaro do caixão. Podia ou não podia? Podia. Porque ele fez isso com um jovem de uma viúva de Naim. Lá em Lucas 7:11, que já estava caminhando no cemitério. Ele chegou e parou o enterro no meio do caminho e disse: jovem, a ti te digo. E o jovem que estava morto, que estava sendo conduzido para ser sepultado, assentou no caixão e começou a falar. Quer dizer, ele ressuscitou. Então Jesus tinha várias opções. Ele podia curar Lázaro a longa distância, sei lá, porque eles mandou buscar Jesus para ir lá. Mas Jesus podia ter curado ele sem ir lá. Ou do contrário, Jesus podia ir lá e curar. Mas aí morreu e não foi nem no velório. Por que será, meu